Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Tudo o que se começa, um dia chega ao seu final. Assim também são as grandes batalhas forenses. E eu agradeço a vida, agradeço ao mundo, agradeço a minha nação e principalmente a Deus por eu ter resultado na história do meu país para patrocinar a ação, o confronto de direito mais expressivo dos últimos tempos da humanidade, que é a execução forense da Constituição do Brasil, que eu, com humildade, cumprindo missão das Forças Armadas, ajudei a produzi-la. Nesse confronto do povo brasileiro com a bandidagem oligárquica, comunista, terrorista, eu patrocinei, encerrou a sua fase procedimental no dia 29 de dezembro de 2017, com a posse do povo vitorioso na instituição da Presidência da República, na qual me instituiu interventor constituinte interino. Hoje, então, chegou o momento, quando se trata de um procedimento forense, quando encerra a fase de conhecimento com a decisão final, instala-se, então, a fase de execução dessa decisão. É o momento que nós estamos vivendo, então, com o encerramento do procedimento interventorial constituinte no processo histórico e a instalação da execução dessa intervenção, que é a reintegração da instituição da Presidência da República à União, para que a sede do governo da União resulte desimpedida ao expediente governamental que me cabe iniciar. Hoje se instala essa fase, que eu já chamei de a novela da subida da rampa, porque o povo brasileiro só reconhece, mesmo que tenham me instituído para o cargo, se eu subir a rampa do Palácio do Planalto, ou então o espetáculo completo comigo naquele Rolls Royce velho que a rainha da Inglaterra apresentou ao Getúlio,
E aí é feito o espetáculo circense quando o povo outorga mandato aos políticos que, normalmente, e nos últimos 15 anos, fazem isso com dinheiro roubado do próprio povo, às custas de mentira e de tudo que é tipo de malandragem que você possa imaginar. Então agora vou apenas ler o ato que instala a subida da rampa do Palácio do Planalto, porque eu não me daria muito bem naquele desfile no Rolls Royce, assim, a palhaçada ficava demais. Eu, embora tenha sido um ator de teatro de bastante sucesso quando era adolescente, e eu nunca consegui confundir aquilo com o meu profissionalismo. O ato é este. Ato Constituinte número 3103-2018, que instaura as ações de campo de recuperação da sede do Governo da União e erradicação do Estado paralelo terrorista de bandidos da civilização brasileira. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, Comandante Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas, Almirante de Esquadra Ademir Sobrinho, Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira, Comandante da Marinha do Brasil, Tenente Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, Comandante da Aeronáutica do Brasil, General do Exército Fernando Azevedo e Silva, Chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, Chefe do Estado-Maior da Armada, Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica do Brasil, Dr. Rogério Augusto Viana Galouro, Diretor-Geral da Polícia Federal, Doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, perante a Corte Constituinte remanescente nos excelentíssimos senhores ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, presidida por esta, na execução do artigo 1º, incisos 1º a 5º, e parágrafo único, com o artigo 3º, incisos 1º a 4º, o artigo 4º, incisos 1º a 10, com o artigo 37 e o artigo 78, com o artigo 84, incisos 13º, 27º, e o artigo 85, incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, com o artigo 142, o artigo 144, incisos 1º, parágrafo 1º, o artigo 127 e o artigo 102, caput da Constituição, reconhece que o Brasil esteve sem presidente da República desde o dia 1º de janeiro de 2015, mercê do assalto ao poder feito pelo Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o integram, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot, através do pleito eleitoral terrorista de 2014, promovido com dinheiro roubado da Petrobras, BNDES, Eletrobras, Eletronuclear, cofres públicos e do povo, com o qual fabricaram o mandato para Dilma Havana Rousseff nas urnas eletrônicas e o refabricaram para Michel Miguel Elias Temer Lula
na Câmara dos Deputados e Senado Federal, com Ricardo Lewandowski, pelo impeachment da Dilma, arquitetado e comandado pelo mesmo Michel Temer, cujo assalto ao poder foi proveniente do golpe de Estado terrorista, instaurado pelo mesmo Foro de São Paulo, através de Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, pelo roubo do país, massacre da nação e destruição da pátria, promovido pelo crime organizado no governo, operado por gangues políticas e gerido por corporações quadrilheiras, que agregou as chamadas esquerdas em bandidagem oligárquica comunista fundamentalista terrorista e uniu os poderes constitucionais numa corporação terrorista distribuída por quadrilhas arregimentadas e conduzidas por bandidos escondidos atrás de mandatos, inventando leis para bandidos escondidos atrás da toga manter o terrorismo acordado como sistema de poder operado por cambalachos, barganhos e negociatas, e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo, por onde substituíram a Constituição pela tirania oligárquica comunista, fundamentalista, transnacional, corporativa, terrorista de bandidos, que transformou a democracia em cleptocracia e o país num sindicato de ladrões. E submeteram a civilização brasileira ao apodrecimento moral, com o respectivo povo a estado de guerra convulsional terrorista de massacre da nação, por onde substituíram o Estado constitucional empresarial de progresso para a qualidade de vida, pelos trilhos da livre iniciativa impulsionado pela competição e concorrência, pelo socialismo monetarista de Estado sem economia, promovido por falcatruas contábeis, estelionato estatístico, renúncias fiscais estelionatárias, estelionato de preços públicos, estelionato de consumo, registro de dívida pública renegociada como crédito e registro de exportações inexistentes, por onde fabricavam ativos líquidos para a regimentação do dinheiro do terrorismo pelas bolsas, que ia para o BNDES, de onde saía em financiamentos de obras e de governos para os 23 países componentes da organização, e para o FCO, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, ao submetimento do agronegócio e indústria extrativa, que formavam as commodities fundamentais das exportações, e para emissões de real frio, para lastro metálico em contas correntes, para os bancos darem giro à roda do consumo-produção, pelo multiplicador bancário, que mantinha o emprego no consumo fiado e a arrecadação tributária na produção submetida às emissões frias do governo, por onde instalaram a vadiagem votante no erário público por mais de 50 mil agências cartoriais de governo e mais de 150 mil tipos de alojamentos empregatícios no tecido institucional e estruturas operacionais do país, que inchou o Estado 9,8% maior do que a sua iniciativa privada, ao custo de 105,7% do PIB, e submeteram a livre iniciativa ao predomínio das empresas terroristas e oligarquias do poder, que alojaram a iniciativa privada no Estado, transformado em emaranhado burocrático que definha a expansão empresarial no seio da nação e aumenta os custos do regime no seio do Estado, sem produzir incêndio inflacionário, porque o dinheiro do terrorismo que gerava
reservas frias no Tesouro, custeava o terrorismo empresarial estratégico e os financiamentos de governos nos países membros da organização. E as emissões de real frio passavam pelas atividades de produção e consumo e voltavam ao Tesouro Nacional, onde eram esquentadas como arrecadação, custos e emolumentos, taxas, correção monetária, juros e lucros, e se acumulavam em dívida pública, hoje entre 7 e 9 trilhões, de 486 bilhões, que chegara em 2003 em 114 anos de república, em cuja situação tipificou-se o terrorismo transnacional na execução de crime contra a humanidade, sofrido no genocídio da nação brasileira, de mais de 11 milhões de pessoas eliminadas em prática contínua, ora na base de 94 pessoas eliminadas por dia nos corredores de extermínio do SUS, e desestabilização da ordem econômica mundial pelo roubo do país, já em mais de 36 trilhões, que produz 53 mil pessoas eliminadas por ano e outras 135 mil aleijadas e feridas por ano só nos corredores de extermínio do trânsito. E está com 16 milhões e 100 mil pessoas ao extermínio pela tortura terrorista do desemprego no país falido que, segundo o IBGE, desempregou mais 26.700 pessoas nos primeiros 60 dias de 2018. Está com 88,9% da população doente por estresse, depressão, ansiedade, medo e desesperança, com um canceroso em cada 3 pessoas diagnosticadas, e crianças morrendo de fome na região do Nordeste, sob roubos e assaltos se alastrando por todo o país. Diante disso, declaro que o povo, no exercício direto do poder, por reação de cidadania promovida pela instituição da intervenção constituinte no processo histórico, que o instrumentaliza em foro de soberania, tomou posse na instituição da Presidência da República com o cidadão Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, instituído interventor constituinte interino da República no dia 29 de dezembro de 2017, donde resultou o Brasil com 2 estados. 1. O Estado Democrático de Direito, instituído pela Constituição e restaurado desde esse dia com o objetivo de recuperar a vocação de liberdade do povo brasileiro, restabelecer a ordem jurídica e o regime democrático, restaurar a unidade da nação, reencaminhar o país para o trabalho, reconstruir a soberania do Brasil perante o mundo e 2. O Estado paralelo terrorista de bandidos, gerado pelo golpe de Estado terrorista instaurado em 2003 pelo Foro de São Paulo por Luiz Inácio Lula da Silva, com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos, instalado na instituição da Presidência da República pelo mesmo Foro de São Paulo, e as organizações terroristas que o integram, com o Instituto Lula, José Dias Toffoli, Rodrigo Janot, Câmara dos Deputados, Senado Federal e Ricardo Lewandowski, ora promovendo atentado terrorista contra o Pacto Federativo no estado do Rio de Janeiro, com a nação mergulhada numa hecatombe de civilização mostrada pelo corpo de delito do país, registrando aumento da criminalidade comum de 1.638% de 2003 a 2016, com 9 pessoas eliminadas por dia no tiro ao alvo, em 174 pessoas eliminadas por dia no arraial do banditismo comum, 100 estupros
de mulheres e crianças por dia e uma ocorrência criminosa a cada 9 minutos. Com a desintegração familiar, social e nacional, mostrada por 117.600.000 demandas na Justiça, entre 93 milhões de pessoas componentes da população economicamente ativa. E, insensível à tragédia, a bandidagem terrorista no poder está ocupada unicamente em roubar o país, em cujo desideratum o assalto espetacular mais recente de mais de 30 bilhões foi pela modalidade de denunciarem o Temer em duplicidade de fórum como presidente da República, que o legitimou pela ampla defesa para comprar 263 deputados federais e suas bases para dizerem que ele só pode ser processado em 2019, porque até lá a bandidagem terrorista não tem quem o substitua em sua chefia. E o perdão instituído pela doutrina cristã que produziu e orienta a civilização brasileira foi estendido a eles pela Lei 6.638/79, recepcionada pelo artigo 8º e 9º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que, depois deles terem se locupletado dos cofres públicos por indenizações e aposentadorias de guerras, que os fez ricos sem trabalhar, eles o rejeitaram pela Lei Terrorista número 12.582, de 18 de 11 de 2011, pela qual se declararam vencedores na Revolução de 64, e a nação declararam vencida nas Forças Armadas para responder, como infame nos seus soldados vivos e mortos, pelas condenações perpétuas de execração moral e esquartejamento de personalidade. E no composto terrorismo que pretendem consolidar a destruição da civilização espiritualista religiosa brasileira e submeter o povo brasileiro à escravidão terrorista expostamente irracional, patológica, demoníaca, desprovida de hombridade, honradez, caráter e lucidez, sem pátria, sem família, sem descendência e sem hereditariedade. Por isso, destruíram o ente conjugal com os filhos erigidos em inimigos dos pais, equipados contra estes com a legítima defesa putativa, se os mesmos quiserem educá-los e ensiná-los a trabalhar. Destruíram o ente familiar com a indústria Maria da Penha, de transformação de esposas em prostitutas, maridos em cafajestes e filhos em bastardos. Transformaram as escolas em bordéis de iniciação das crianças na prostituição, cafajestismo, vício, vadiagem e marginalidade. Fizeram das universidades antros de tráfico e consumo de drogas, prostituição e emburrecimento rotulado, onde transformaram as mulheres de deusas da criação, como fontes da vida que são, em vasos de descarga espermática para cafajestes e parideiros universais para o sistema. Numa promoção satânica de apodrecimento moral da civilização brasileira, sem absolutamente nada que supra a racionalidade da nação, com o conhecimento que as suas necessidades de progresso para a qualidade de vida demandam em estado de agravamento diário. Instauro 1. As ações de campo de recuperação da sede do Governo da União, que se compõe na cidade de Brasília, Distrito Federal, do Palácio do Planalto e seus anexos, Palácio da Alvorada, Palácio Jaburu, Granja do Torto,
edifício dos ministérios e todos os demais em arrolamento cadastral. E a recuperação da cidade de Brasília, Distrito Federal, que foi transformada em praça de guerra, com trincheiras, barricadas, muros e guarnições de segurança, ao ponto de desfigurá-la completamente como patrimônio urbano da humanidade, que tinha a sua identificação de liberdade, civismo e espiritualidade na suavidade arquitetônica e espaço aberto, arborizado e sem perigo. Constarão de desempenhos de força do povo em sua originalidade constituinte, de equipamento de sua autodefesa da Constituição e de legítima defesa social, econômica, política, cultural e histórica da nação em suas Forças Armadas, Polícia Federal, polícias militares e instituições remanescentes no Estado Democrático de Direito, os quais poderão ser violentos ao máximo. Segundo, a erradicação do Estado paralelo terrorista de bandidos da civilização brasileira, que é deflagrada pela acusação contra a bandidagem oligárquica comunista, fundamentalista, terrorista de serem os autores de crime contra a humanidade no genocídio da nação brasileira, de mais de 11 milhões de pessoas assassinadas, 16 milhões e 100 mil pessoas ao extermínio pela tortura do desemprego, e o restante da nação despojada do progresso e de qualidade de vida pelo roubo do país, já em mais de 36 trilhões, e da perenidade da pátria pela destruição dela. Face ao que, esta parte do resgate do país será executada segundo a lei da doutrina cristã que diz: o soldado é ministro de Deus, manejador da espada sobre os maus pela segurança dos bons. E, portanto, o estado delitual que submete a nação não se confunde com criminalidade, e por isso terão combate exterminador direto no arraial em que ele surge, resultando prejudicada toda a tergiversação persecutória a favor de bandidos, pelo corpo de delito do país que dispensa formação de culpa. Após os protocolos, ao Diário Oficial da União. Presidência da República, Brasília, 31 de março de 2018. Célio Evangelista Ferreira do Nascimento, interventor interino da República no povo no exercício direto do poder. Almirante de Esquadra, Ademir Sobrinho. Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelar Leal Ferreira. Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato. General de Exército, Fernando Azevedo e Silva. Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa Júnior. Tenente Brigadeiro do Ar, Raul Botelho. Dr. Rogério Augusto Viana Galouro. Doutora Raquel Elias Ferreira Doge. Está instalado a reintegração da instituição da Presidência da República à União para o início do expediente do governo da República. E eu devo lembrar que já estou com 3 meses de proventos vencido
sem receber. E sem falar no cartão corporativo que está contendo. É claro que ele vai ter de devolver tudo esse dinheiro. A prisão de Miguel Elias Temer Lulia está decretada ao conhecimento do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, que tem o processo dele como presidente da República, o qual eu já pedi à excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que peça a ele o envio desse expediente para a Polícia Federal, anexando ao persecutório institucional do Estado, que está ao encargo dela, e ela deve executar a prisão do meliante, porque ele é apenas um bandido pé de chinelo, não tem foro privilegiado. Começa, então, agora a fase de execução da intervenção. Qualquer movimento de intervenção vai ter eu de pé e bastante assustado, porque qualquer movimento de intervenção agora é ato terrorista contra a Constituição, contra o povo, na minha pessoa como interventor constituinte interino da República. E vocês podem ver pela minha cara que eu não tenho muito apreço por quem ousa se levantar contra a Constituição que as Forças Armadas brasileiras produziram em missão cumprida por mim na Assembleia Nacional Constituinte. E se eu a cumprir, e se o livrinho é usado como livro didático nas melhores universidades do mundo, eu tenho convencimento de que é uma boa Constituição. Então, por favor, não afronte. Deus vos dê um bom sono e muito obrigado.